Eu fiz um júri, muitos me marcaram bastante, mas fiz um júri uma vez que 2 meninas tinham sido assassinadas, uma, pelo marido, era um feminicídio, assassinada pelo marido, que ela não queria mais, ex-marido, ela não queria mais ficar com ele, e a melhor amiga dela foi assassinada junto. Isso foi uma coisa que me marcou muito, e esse crime caiu na conta de uma pessoa do tráfico de drogas. E por quê? Porque elas eram pessoas que moravam na comunidade, então é mais fácil botar na conta do tráfico do que investigar. E houve toda uma dificuldade para eu chegar até a gente descobrir, fazer o trabalho que a polícia deveria ter feito. Não, botou na conta do traficante da pedir uma prata para aliviar o inquérito, sabe? Acontece demais isso. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um processo muito difícil para eu achar as testemunhas, muito duro, para eu fazer a família reviver aquela dor toda, para eu conseguir provar a verdade. E muitas vezes a gente olha assim, mas esse cara tem uma pena de 100 anos. Tá, mas esse aqui não foi ele. Esse aqui foi o cara que matou a mulher dele e ainda matou a melhor amiga dela. E caiu na conta do tráfico. Isso marca muito a gente, tem muitos casos que marcam, mas esse tipo de caso é emblemático porque justifica todo o meu trabalho, sabe? E tem muitas vezes que isso acontece. Tipo, já aconteceu casos de quem matou foi um outro cara que também é da mesma facção, que também já teve um processo comigo, mas eu não posso contar, não é papel meu, eu não posso ir lá e contar, olha, não foi fulano não, foi aquele ali. Eu fiz um processo, esse me marcou, esse foi um júri que eu perdi, foi um júri que marcou muito, que era do Baby e do Dinho Porquinha, e quem tinha matado tinha sido um outro cara da mesma facção, em outra favela, o qual foi contado em outro lugar e botaram na conta dos dois. E eu não podia contar a verdade, e eu levei todas as provas, mas a prova mais importante eu não podia levar, porque isso incriminava outra pessoa. Isso marca muito e mostra como eles tinham mais dinheiro, a polícia extorquiu os dois na época e eles não quiseram pagar, porque já tinham sido extorquidos outras vezes. Isso foi um júri que foi uma dor de corno muito grande, porque eu vinha de uma sequência de muitas vitórias, e aquele júri eu sabia que os dois eram inocentes, porque o cara que me matou me contou como foi, porque que os dois tinham morrido e eu não podia contar a história. Para eles também. Não, eles sabiam, mas sabiam, existe uma Um acordo entre. entendeu? Sei lá, uma lógica deles que eu não posso, para defender um, acusar outro do mesmo grupo. E isso, esse tipo de lógica, na verdade, ele não aceita. Aí fica nas minhas costas pra eu tentar fazer um milagre. Nesse caso, Ele não aponta não, também não. o cara, né? Ele prefere pro tudo. Isso, então, nós que lá em São Paulo, por conta disso, um advogado que era do Paraná foi se meter a fazer um processo de facção sem entender essa lógica, foi lá, botou alguma guerra enfim, dos caras de lá, e até hoje essa guerra tá rolando por conta do trabalho do advogado que não entende que existem esses códigos de ética entre eles, sabe? Então, chegou, Victor, você é minha salvação. E a gente faz, mas às vezes é difícil, exatamente porque a gente não pode contar tudo o que aconteceu naquele caso especificamente. Não é uma tarefa fácil, ainda mais quando a gente está diante de pessoas que já são apontados pelos jornais como inimigos, né? Então, o direito penal do inimigo que vige, não importa se o cara fez ou não fez, importa que ele, não, cara, se ele ficar 100 anos, melhor, então bota mais um na conta dele. E essa lógica torna muito difícil, muito mais difícil o nosso trabalho.